Olá, queridos, tudo bem? Começando hoje, nós teremos uma série de estudos nas nossas células sobre um livro. Ele não é um livro muito atual, mas é um livro fantástico que eu recomendo de verdade a leitura dele. Ele foi escrito em 3 partes, a primeira parte sobre o Salmo 23, a segunda sobre os 10 mandamentos e a última parte sobre o Pai Nosso. E hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre essa última parte, essa terceira parte do livro, que vai esmiuçar para nós sobre cada frase, cada oração que nós encontramos na oração do Pai Nosso. O livro ele se chama A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen. É um livro fantástico e nesse tempo que nós estamos vivendo, eu creio que a oração é algo que nos dá todo o amparo, nos dá a paz, o consolo, a força, o vigor, a fé que nós tanto precisamos nesse tempo. Então, junto com esse livro, nós vamos buscar na Bíblia, pedindo que o Espírito Santo nos traga revelação, nos traga entendimento de como podemos crescer na oração, como podemos ter um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor, aprender a conversar com Ele e aprender a ouvir a voz dEle. Então, a partir de hoje, nós vamos ter essa série de estudos e que, em nome de Jesus, isso nos ajude a ter de verdade essa conversa com Deus ainda mais gostosa, ainda mais íntima, de filhos com o Pai. O texto ali de Lucas, capítulo 11, fala que os apóstolos, eles chegam para Jesus e eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Os apóstolos, eles viam a vida de oração que Jesus tinha, essa intimidade que ele tinha com o Pai. As palavras que saíam quando ele orava, isso trazia tanto conforto, tanta fé ao coração daqueles discípulos. E eles então, vendo essa vida de oração de Jesus, num determinado momento, eles chegam e falam: Senhor, ensina como é que a gente deve orar. E Jesus então chega para eles e fala uma oração. Isso nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 até o 13. Hoje nós vamos ficar apenas com o verso 9, Mateus 6, verso 9. Jesus, então, ele ensina toda aquela oração, e que é interessante porque se a gente pegar o Pai Nosso ali, a gente vê que é uma oração relativamente simples, curta, é uma oração que a gente consegue repetir em poucos segundos, né? Talvez muitas pessoas junto, repetindo lentamente essa oração, não vá passar de meio minuto. Não é aquela oração extensa. Jesus ensinou uma oração muito simples, mas que, ao mesmo tempo, é uma oração tão profunda que Jesus podia passar horas, horas e horas só orando essa oração, né? Passar aí a noite toda em meditação no que cada palavra, no que cada frase significa. Então a gente vê que Jesus ele traz uma oração muito simples, uma conversa com Deus, mas de uma profundidade muito, muito grande. O Pai Nosso, ele talvez seja um dos textos da Bíblia mais conhecidos das pessoas. Talvez tenham aí milhões de pessoas que sabem repetir essa oração de cor. Mas a grande questão é que o poder dessa oração não está em repetir as palavras, né? Mas sim fazê-la como uma oração a Deus. E é isso que a gente, em nome de Jesus, vai pedir para que Ele nos ensine. Para que não sejam apenas palavras muito bonitas que a gente repete, mas que sejam palavras que realmente sejam uma oração do nosso coração.
E para que seja assim, a gente precisa entender o que nós estamos falando. Buscar a profundidade e a revelação do que cada palavra que está contida no Pai Nosso significa. Jesus, então, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ele começa chamando Deus de Pai. Ele começa dizendo que a definição de Deus nesta oração é de um Pai. E é interessante a gente parar aí um pouquinho para pensar, porque a gente tem um entendimento do que é um pai, né? A gente tem como lembrança o nosso próprio pai, ou, né, no meu caso, por exemplo, sou casada e tenho o Luciano como uma referência de pai para os meus filhos. Mas é muito interessante a gente ver que ao longo do tempo, Satanás ele foi tentando desfazer as famílias, foi tentando enfraquecer as famílias, e um dos alvos principais foi a figura do pai. Nesse mesmo livro, o autor ele comenta de um pastor amigo dele que tinha uma igreja e trabalhava em uma comunidade muito, muito pobre. E ele disse para o autor que ele não podia se referir a Deus como pai, porque aquelas crianças ali, aquelas pessoas, elas não tinham uma boa imagem de pai. A imagem que eles tinham de pai, ou era um pai ausente, um pai que eles nunca tinham conhecido, um pai que estava preso ou tinha desaparecido, né? Ou de um pai que era bêbado, batia na mãe. Então a referência de pai era muito ruim. E talvez muitos de nós tenham uma referência de pai também como essa, muito ruim. E aí como a gente começa a orar, Pai nosso que estás nos céus, a gente automaticamente tem a referência do que é um pai. Ou talvez a gente tenha tido um pai muito bom, um pai que cuidou da família, um pai amoroso, mas mesmo assim, com certeza, um pai imperfeito, como cada um de nós somos imperfeitos. Mas aqui, Jesus ele está trazendo a imagem de um pai, né, dizendo Deus ele é pai, e é um pai que não é imperfeito. Não é um pai ausente, não é um pai que te frustra, não é um pai que te decepciona, mas é um pai que te ama. Ele é um pai que cuida, que protege. Ele é um pai que a todo momento está com você, você pode contar com ele. Então Jesus ele traz uma amplitude para essa palavra, dizendo que essa palavra, o que ela significa, né, na sua amplitude, é o que Deus é. Ele é um pai. E se de repente nós temos uma imagem meio distorcida do que é ser um pai, a gente já começa o Pai Nosso tendo aí um desafio para buscar em Deus, de Ele ministrar o nosso coração, de falar ao nosso coração, ministrar profundamente o nosso entendimento, para que nós possamos chegar a vê-lo como esse pai que ama, esse pai que está presente, esse pai que não nos abandona, esse pai que cuida de nós. Então Jesus ele começa dizendo, Deus é o nosso pai. E é interessante porque ele usa o pai no sentido de que se ele é um pai, ele tem filhos. Então a relação que nós temos com ele é que nós somos filhos desse pai. Nós somos a nossa relação nossa com Deus é de filiação, nós somos filhos dele. E tem um texto, eu anotei aqui, em Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim, Romanos 8, 15 diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo de uma conversão, de uma volta para Deus. Ele está dizendo agora vocês receberam um espírito que é um espírito que
liberta vocês. E liberta, inclusive, do medo. Por quê? E aí ele continua o texto dizendo assim: vocês receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Ele se tornou o nosso Pai. Quando nós aceitamos a Jesus e recebemos Ele como nosso Salvador, Ele vem e nos torna livres da escravidão do pecado. Ele nos torna livres da maldição do pecado, da morte. A Bíblia diz que Ele nos tira de um reino de trevas e nos traz para o reino da luz, para o reino de Deus. Nos faz filhos de Deus. É isso que a Bíblia fala quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Ele nos leva de volta a termos Deus como Pai. A Bíblia diz que Ele é o caminho que nos leva de volta a termos Deus como Pai e podermos chamá-lo assim a partir de agora. Chamá-lo, inclusive, como aqui em Romanos diz, Abba, Pai, Paizinho. Aquele Pai amoroso, aquele Pai que cuida de mim, aquele Pai que me ouve, me escuta, se interessa por tudo aquilo que está no meu coração. Se interessa por tudo aquilo que eu estou passando. Eu posso clamar, Abba, Pai. Eu posso chamá-lo de Pai. Eu posso chamá-lo de Paizinho, porque Ele me fez filho dele. Mas o texto ali do Pai Nosso continua dizendo que a referência aqui de Deus é de um Pai, e é um Pai nosso, né? É um Pai não só meu, não é um Pai um Pai que é propriedade só minha, né? Por que é importante que esse texto diga Pai Nosso? Porque isso significa remover todas as barreiras, nos colocando todos nós numa mesma posição, na posição de filhos. Ninguém está acima do outro. Ninguém é mais importante ou menos importante nessa escala. Não existe essa escala. Somos todos filhos. Então, todos nós, né, que recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, que fomos levados de volta a Deus, fomos transportados novamente para esse reino do amor dele. Todos esses podem chamá-lo de Pai. Não há aqui maior ou menor, somos todos iguais, somos todos filhos. E essa ideia, ela é muito importante, porque temos Deus como Pai, somos filhos dele e somos todos iguais nesse relacionamento. Somos todos irmãos, né? Irmãos. Então, aqui o Pai Nosso, ele traz mais esse ensinamento para nós. Somos todos iguais diante de Deus. Ele nos vê como filhos. Somos tão importantes quanto qualquer um outro. Ele nos vê da mesma maneira, com a mesma intensidade de amor, de graça e de misericórdia. Com a mesma intensidade de cuidado e de proteção. E aí então, quando dizemos, né, essa sentença, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos declarando estas verdades, quem Deus é, quem nós somos e quem todos nós somos. Ele é Pai, Ele é um Pai de amor, somos filhos, somos todos filhos dele. E quando nós oramos, então, Pai Nosso que estás nos céus, nós não estamos pedindo nada. Nós não estamos fazendo uma oração de petição, não estamos começando essa oração pedindo nada, estamos apenas declarando, Pai Nosso que estás nos céus. E aí então, quando nós abrimos o nosso coração para esta verdade, o nosso Pai que estás nos céus, nós abrimos o nosso coração para que venha a graça dele sobre nós. Venha esta certeza, nós temos um Pai que está conosco.
Ele não está longe. É um Pai que está acima de todas as coisas. Um Pai que é extremamente todo-poderoso. Mas é um Pai que me acolhe. É um Pai que me ama. Então eu posso descansar nesta sentença. Meu Pai, Pai nosso que está no céu. Meu Pai, né? Aquele que é também do meu irmão, que está aqui do meu lado, é também do meu semelhante, é o nosso Pai que está nos céus. O salmista, ele diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesta sentença, no comecinho dessa oração que Jesus ensinou, nós podemos nos aquietar entendendo, temos um Pai. Ele é conosco. E isso pode trazer calma, isso pode trazer confiança, descanso, paz e certeza. Existe um Pai. Ele é o Todo-Poderoso, mas que nos acolhe, que nos protege, que cuida de nós, que nos ama de uma maneira profunda. Esse é o nosso Deus. Que nesse tempo nós possamos desenvolver esta oração nessa intensidade de entender, nós temos um Pai. E volto a dizer, se o grande desafio seu é ter resgatado dentro de você, restaurado dentro de você, o real sentido de um Pai, busque nele. Deixa ele ministrar o teu coração. Deixa ele se mostrar como um Pai que ele é. O Pai perfeito, o Pai de amor. Talvez você, como pai, também tenha um desafio. Quero aprender de Deus como ser um pai como ele é. Como amar profundamente os meus filhos, proteger, cuidar como ele faz. E a Bíblia ela é recheada de momentos onde ela mostra Deus como nosso Pai. Então, esse começo de oração é um grande convite para a gente buscar na Bíblia também aprender mais. Quem é esse Pai? Aprender mais onde a Bíblia fala sobre Deus, onde a Bíblia traz características de quem é Deus, onde a Bíblia mostra Deus agindo. Tudo isso pode nos ensinar como é ser um Pai, porque é isso que Ele é, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus Ele venha nesse tempo, né? Nesse tempo onde temos vivido algo tão inesperado, algo tão inseguro, tão diferente do que nós sempre estivemos acostumados, que ele venha trazer esse nível de relacionamento ainda mais profundo de um pai com um filho. Que a gente possa abrir o nosso coração para ele, que a gente possa deitar no colo desse pai, que a gente possa buscar o abraço, o consolo, a proteção desse pai. É isso que Jesus nos ensinou a fazer quando começamos a orar. Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar um pouquinho agora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor continua sendo esse Deus tão fiel, esse Deus tão amoroso, esse Deus de graça, esse Deus de misericórdia, esse Deus que não se esquece de nenhuma das suas palavras, de nenhuma das suas promessas. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos. E Senhor, neste momento, nesse momento onde abrimos a Tua palavra para que ela nos ministre, o Senhor venha trazer a revelação. O Senhor venha trazer, ó Deus, o entendimento, para que nós possamos viver o que a Tua palavra diz. Viver esta verdade de ter o Senhor como nosso Pai. De ter o Senhor como aquele que nos ama, nos protege. Como aquele que cuida.
como aquele que nos orienta, como aquele que nos ajuda a decidir, a ter a decisão certa, como aquele que está conosco, como aquele que nós podemos contar a todo momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que esta oração, ela venha trazer paz, trazer tranquilidade, trazer fé ao nosso coração, trazer fé à nossa família, aos nossos filhos, que cada um de nós tenha esse nível de relacionamento com o Senhor, de filhos com o nosso Pai. Essa é a nossa oração nesse dia. Esse é o clamor do nosso coração nesse tempo. Senhor, eu peço por esta família, peço que o Senhor visite, que o Senhor traga, Senhor, a tua presença gloriosa aí nesta casa. Senhor, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga, meu Deus, em nome de Jesus, a paz, a fé, o vigor, meu Deus. Renova, Senhor, as forças desta família, em nome de Jesus. Levanta aquele que está abatido, Senhor, em nome de Jesus, e que a nossa fé esteja pautada no Senhor, não nas circunstâncias, não naquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão recebendo, mas no Senhor, que é o nosso Pai e que tem provido e que tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua semana. E nos vemos a semana que vem. Deus abençoe.